Pessoal, esse é mais um vídeo da série, né, do tema hidrostática, o segundo vídeo do tema hidrostática, dando sequência e continuidade à matéria. Nesse vídeo vamos falar sobre pressão hidrostática e o teorema de Stevin e suas aplicabilidades. Bora pro vídeo. Então, primeiramente, pessoal, falando da pressão hidrostática, né, que é a mesma coisa que uma pressão exercida por uma coluna líquida, tá? Nós temos aqui um recipiente, né, um cilindro, um copo contendo um fluido, vamos supor água, tá? Detalhe, quando eu falo fluido, pessoal, isso engloba gases e líquidos, tá? Mas vamos supor que esteja um líquido ali, seja um líquido ali. Bom, então ele ocupa uma altura H, né, desse copo, e esse copo tem uma área da base chamada A. O volume desse copo, né, o volume desse cilindro, é a área da base vezes a altura. A gente tem que lembrar disso, tudo bem? Então vamos lá, a pressão vai ser a força exercida por área. Agora, como a gente está na hidrostática, esse fluido está parado, essa força é a mesma coisa, tem o mesmo valor que o peso desse fluido. Então, o fluido, né, temos ali mg de peso. Então, a pressão vai ser mg sobre a área. Agora, ρ, que é a massa específica do fluido, nós temos ali massa por volume, né? Então, massa é igual a volume vezes ρ, ou ρ vezes volume, densidade, massa específica vezes volume. Então, substituindo no lugar da massa, aqui, ó, no lugar de massa eu coloco ρ vezes volume, então fica ρ vezes volume vezes g. É o antigo mg, né? Sobre A. Agora, volume pela área, pessoal. Quem seria volume pela área? Se eu pegar a formulinha, né, de volume desse cilindro ali, volume é a área da base vezes a altura. Se eu passar da base aqui para baixo, eu vou ter volume sobre a área da base igual a altura. Então, substituindo no lugar de volume por área o termo altura, nós teremos pressão igual a ρgh. Agora, muita gente pode colocar também pressão, pessoal, dgh, μgh, tanto faz, tá? Importante é que a pressão hidrostática depende da massa específica do fluido, depende da gravidade local e depende da altura de coluna líquida, né, que está pesando sobre o fluido. Então, a questão do Enem 2013, pessoal, a justificativa, né, do esguicho maior, se aquele esguicho com maior profundidade, está exatamente aqui, né? A pressão exercida nos pontos mais inferiores, mais profundos, maior altura de coluna líquida, aí é sinônimo, tá? A altura de coluna líquida em cima do ponto, a profundidade do ponto é a mesma coisa. Então, os pontos mais profundos da garrafa, né, vão sofrer maior pressão hidrostática. Por isso que a velocidade de escape desse fluido se torna maior para o lançamento horizontal. Agora, 10 metros de coluna de água, né, pessoal? E a pressão total. Vamos lá. Calculando aqui a pressão de 10 metros de coluna de água, a densidade da água no sistema internacional, 10 elevado ao cubo. G vale 10 e a altura 10, né, que é 10 metros de coluna de água. Isso vai me dar 10 elevado a 5. 1 vezes 10 elevado a 5, Newton por metro quadrado ou Pascal. Pô, pessoal, se você lembrar direitinho, 1 vezes 10 elevado a 5, isso é uma atmosfera de pressão. Ah, então a cada 10 metros de água, eu acrescento uma atmosfera de pressão. Então, um mergulhador a 40 metros de profundidade, ele está sob uma pressão total de 5 atmosferas. Por quê? O que seria a pressão total? É a soma algébrica da pressão hidrostática com a pressão atmosférica local. Eu não posso esquecer que até a superfície do lago, do tanque, do mar, nós temos a pressão atmosférica. A partir daí, a cada 10 metros, eu vou acrescentando, né, um atm para cada 10 metros que você desce em profundidade. Então, a pressão hidrostática a 40 metros de profundidade, vamos lá, até a superfície, uma atmosfera. Mais 10 metros, 2. Mais 10 metros, 3. Mais 10 metros, 4. Mais 10 metros, 5. Então, a 40 metros de profundidade, eu vou ter 4 atmosferas de pressão hidrostática e eu não posso esquecer que eu já tinha pressão atmosférica normal. Então, 5 atmosferas de pressão total em cima de um mergulhador, por exemplo. Então, a pressão total ou pressão absoluta é a pressão hidrostática mais a pressão atmosférica em cima de determinado ponto no interior de um fluido. Teorema de Stevin, pessoal. O teorema de Stevin é chamado teorema de Stevin, teorema dos pontos isóbaros, ou teorema fundamental da hidrostática, né? Um teorema que fundamenta vários outros dentro do contexto hidrostática. Então, nós temos aqui o ponto A, numa certa profundidade, H1, dentro do fluido, né? E o ponto B é uma certa profundidade, uma profundidade maior dentro do mesmo fluido, tá? É uma profundidade maior, H2. E uma diferença de alturas, né? Delta H entre H2, né, e H1.
Bom, vamos calcular aqui a diferença entre a pressão de B e a pressão de A. A pressão em cima do ponto B, a pressão total é a pressão atmosférica, mais a hidrostática, que é μgH2, proporcional à sua profundidade. Menos a pressão atmosférica, mais μgH1, que é a pressão hidrostática em cima do ponto A, de profundidade H1. Vou cortar aqui pressão atmosférica com pressão atmosférica. Então fica PB menos PA igual a μgH2 menos μgH1. A pressão atmosférica eu cortei. Colocando μg em evidência. Por que eu posso colocar μg em evidência, pessoal? É o mesmo fluido, então é a mesma massa específica, mesma densidade. Coloquei em evidência. A gravidade é igual para os dois. Coloquei em evidência. Então fica μg em evidência, H2 menos H1. H2 menos H1, como eu falei com vocês, é o meu ΔH que está aqui no desenho. Tudo bem? Então a diferença de pressão entre esses pontos foi devido à diferença de profundidade entre eles. É isso que Stevin fala. A diferença de pressão entre dois ou mais pontos do mesmo fluido, deve-se exclusivamente à diferença de profundidade entre eles. Então aqui é nem de novo, pessoal. Então a altura, né, de coluna líquida H3 é a altura da pressão hidrostática que influencia na pressão da saída desse cano. Todos aqui têm a pressão atmosférica, né? Mas a pressão exercida no ponto, né, de saída desse fluido é a minha pressão, né, hidrostática proporcional a H3. Aí você consegue definir várias coisas, né, em função do teorema de Stevin. Na época de Torricelli, dizia-se que a natureza tinha horror a vácuo, né? Justamente porque, se você vê no vídeo 1, se você tem uma região de alta pressão, uma alta concentração de gases, e uma região de baixa densidade, pouca pressão, então nós temos ali o escape desse fluido tendendo a equilibrar a pressão. Aparece uma força no sentido da maior pressão para a menor pressão, tendendo a igualar essas pressões, tá? Então nunca ocorreria a ausência de ar ali, ou vácuo, por exemplo. Então dizia-se que a natureza tinha horror a vácuo. Torricelli provou a existência do vácuo. Primeiro ele pegou um tubo, né, de ensaio grandão e encheu de mercúrio até a boca. E virou numa bacia também contendo mercúrio. O que poderia acontecer? Transbordar tudo? Ou não descer nada? Olha o que aconteceu. Desceu um pouquinho só e estabilizou em 760 milímetros de mercúrio, 76 centímetros de mercúrio. Aí vem a explicação, né? Esses pontos que estão aqui fora, que eu estou marcando aqui, recebem ar, né? Pressão atmosférica. Tudo bem? E esse ponto aqui de dentro desse capilar, né? Desse tubo de ensaio, melhor dizendo, tem a pressão dessa coluna de mercúrio, 76 centímetros de mercúrio. São pontos que pertencem ao mesmo fluido e estão no mesmo nível. Se não tem diferença de altura entre eles, esses pontos têm a mesma pressão. Volta aqui. Se o ΔH que fosse zero, se fossem pontos de mesma profundidade, o ΔH seria zero. A pressão de A seria igual à pressão de B. Então a gente chama de pontos isóbaros. Tá? Cuidado, que isóbaro na química pode dizer mesma massa, né? A gente não tinha essa quantidade de palavras para definir várias coisas, né? Então, isóbaro envolvia peso, massa, inclusive pressão. Então, a pressão em cima do ponto A, que está aqui fora, que recebe a pressão atmosférica, é igual à pressão em cima do ponto B, que está aqui dentro, que recebe a pressão de coluna líquida desse mercúrio. Então, uma atmosfera de pressão, que está lá fora, essa experiência foi realizada ao nível do mar, uma atmosfera de pressão é equivalente a 760 milímetros de mercúrio. Continuando aí, é interessante colocar aqui para vocês logo de cara, né? Se dois ou mais pontos estiverem no mesmo fluido e no mesmo nível, são pontos de mesma pressão, pontos isóbaros. Aquilo que eu falei no exemplo anterior, na experiência de Torricelli. Aqui, pessoal, vaso comunicante. Nós temos aqui, é importante colocar assim, dois fluidos, né? Imissíveis, e você utiliza esse método, inclusive, para calcular a densidade de um deles que você não conhece. Sei lá, um hidrocarboneto novo, etc. Então está aqui o líquido A, uma altura HA entre esse nível aqui, pessoal, estou marcando esse nível por quê? Esse ponto 1 e esse ponto 2, eles estão no mesmo nível e pertencem ao mesmo fluido, esse fluido verdinho aí, o fluido B. Ah, mas um pertence ao fluido B? Pertence também. Está na lâmina de separação entre os dois, já que eles são imissíveis, né? Eles não se misturam. Então, o ponto 1, ele pertence ao líquido verde, o ponto 2 também. Então, se estiverem no mesmo nível e no mesmo fluido, são pontos isóbaros, pontos de meia pressão. Então, a pressão em cima desse ponto, né, eu vou chamar de PA, e a pressão em cima do ponto 2 eu vou chamar de PB.
Então, a pressão PA é igual à pressão PB, pontos isóbaros. Aí eu pego lá a pressão atmosférica, né, mais pressão hidrostática, em cima do ponto 1, pressão atmosférica mais pressão hidrostática em cima do ponto 2. A pressão atmosférica é igual para os dois, só começa a ter variação a partir de 100 metros, então eu posso cortar, então vai ficar dGH em cima do ponto 1, igual a dGHB, né, dBGHB em cima do ponto 2. A gravidade é igual para os dois. Um ponto interessante a colocar aqui, pessoal, que quanto mais denso o fluido, mais ele pesa, maior será a pressão exercida por ele. Você pode ver que a coluna em cima do ponto 2, a coluna HB, né, em cima do ponto 2, ela é menor que a altura HA, a altura de líquido A em cima do ponto 1. Por quê? O líquido 2 ele é mais denso, tá? Então eu preciso de menos fluido para pesar, para exercer pressão em cima de um mesmo ponto. Como ele tem uma massa específica maior e a pressão é proporcional à massa específica, né? Ele acaba compensando essa pressão em função do seu peso, né? Da sua massa. Já o líquido A, né? Ele precisa de uma coluna líquida maior por ter a densidade menor. Por pesar menos, tem que colocar mais gente para poder equilibrar ali a balança das pressões. Tudo bem? Lembrando que a pressão em cima do ponto 1 é igual à pressão em cima do ponto 2. Aí uma coisa interessante, pessoal, nós temos aqui, né? Esse ponto A linha, A duas linhas, A três linhas, A quatro linhas, nós temos aqui a pressão atmosférica em cima desses pontos. E aqui embaixo, os pontos B, né, B, B', B duas linhas, é a pressão hidrostática mais a pressão atmosférica. Então, nós temos aqui em cima do ponto B a mesma pressão, pessoal. Em cima de todos os pontos B, né, a mesma pressão. Tudo bem? Que é a pressão atmosférica mais a pressão da coluna líquida, que é μgH, ou DGH, tanto faz. Como é a mesma altura H, independe do formato do recipiente, tá, pessoal? É independentemente disso. O que importa é a altura da coluna líquida. Eu estou mostrando isso aqui para vocês. Então, nós temos aqui a pressão do ponto B igual à pressão do ponto B', B duas linhas, e assim por diante. É a mesma pressão que a pressão atmosférica mais DGH. São pontos isóbaros. Agora, uma coisa interessante que é usada há muito tempo, pessoal. O pessoal que trabalha em obra, nos pedreiros, mestre de obra, se eles quiserem achar uma linha perfeitamente horizontal, eles fazem isso, ó. Pedreiros, quando querem definir o nível horizontal para construir um muro, por exemplo, usam uma longa mangueira contendo água. Suspendendo as duas extremidades da mangueira, constrói um sistema que corresponde a dois tubos verticais interligados, ou seja, dois vasos comunicantes. O nível de água deverá ser o mesmo nos dois tubos. O que isso garante, né? Se o nível de água é o mesmo dos dois tubos, ali eu tenho pontos isóbaros, pontos de mesma pressão. Porque se estiverem nivelados de forma diferente, nós temos ali pontos de pressões diferentes. Então, quando eles atingem a mesma altura, nós temos ali o mesmo fluido, mesma altura, mesma pressão. Estão exatamente no mesmo nível. O nível da água deverá ser o mesmo nos dois tubos abertos para a atmosfera. Assim, dois pontos horizontalmente distantes, mas alinhados com o nível da água, nos dois extremos do tubo, né, estarão com certeza na mesma horizontal. Isso garante, né, a mesma horizontal. Amarrando um barbante que ligue esses dois pontos, os pedreiros conseguem uma linha perfeitamente horizontal, uma linha de nivelamento. Galera, isso aí é importante para você fazer piso, etc, tá? Essa linha de nivelamento. Então, um recurso que é utilizado há muito tempo por eles, tá? Que utiliza o Teorema de Stevin. Bom, espero que tenha ajudado. Muito obrigado e até a próxima.